Vamos conversar hoje sobre o diagnóstico por imagem do coração. A cavidade pericárdica é a terceira cavidade serosa contida na caixa torácica, junto com as duas cavidades pleurais. A cavidade pericárdica possui uma forma cônica, com a base do cone apoiada posteriormente à direita e o ápice do cone anteriormente à esquerda. Reveste completamente o coração e as porções iniciais dos grandes vasos. A parte inferior do pericárdio parietal é fortemente aderido à parte central e tendínea do diafragma. Os grandes vasos entram e saem da cavidade pericárdica, na base do coração. Existe um espaço que segue transversalmente e curva-se entre as emergências arteriais e venosas do coração. São chamados seio transverso do pericárdio e seio oblíquo do pericárdio. Existem pequenos recessos entre as veias pulmonares superiores e inferiores, de cada lado e logo atrás da prega da veia cava. Nesse outro slide, um exemplo mostrando muito bem os seios do pericárdio, pela seta branca, o seio transverso. Na fase externo-costal, pela exposição do coração sem a parede torácica anterior, o coração é visto como um órgão composto por 4 cavidades. Para compreender a nomenclatura anatômica do coração, percebe-se que o ventrículo direito compõe a principal parte anterior deste órgão. No entanto, o bordo lateral é composto principalmente pelo átrio direito. O sulco coronário, ou sulco atrioventricular direito, onde segue a artéria coronária direita, separa o átrio direito do ventrículo direito. E o sulco interventricular anterior, onde segue a artéria descendente anterior ou interventricular anterior, separa o ventrículo direito do ventrículo esquerdo. Anteriormente e superiormente, observa-se o tronco pulmonar emergindo do ventrículo direito e deixando o pericárdio imediatamente antes de se bifurcar, originando os 2 ramos principais, artérias pulmonar direita e esquerda. À direita do tronco pulmonar, encontramos a porção intrapericárdica da parte ascendente da aorta, cuja origem e em grande parte é recoberta pela aurícula direita. A face posterior e diafragmática do coração, vista nesta imagem à direita, nós vemos as veias pulmonares direitas, geralmente em 2 e ocasionalmente em 3, que cruzam posteriormente o átrio direito para entrar no lado direito do átrio esquerdo.
A bifurcação do tronco da artéria pulmonar posiciona-se no teto do átrio esquerdo. A artéria pulmonar esquerda segue imediatamente em direção ao pulmão esquerdo e a artéria pulmonar direita segue por trás da parte proximal da veia cava e acima das veias pulmonares direitas, em direção ao pulmão direito. O arco da aorta cruza a bifurcação da artéria pulmonar e em seguida emite seus 3 principais ramos. A artéria braquicefálica, também chamada denominada, artéria carótida comum esquerda e artéria subclave esquerda. O seio coronário situa-se entre o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo, na porção posterior diafragmática do sulco coronário esquerdo, ou também chamado sulco atrioventricular esquerdo. As veias cardíacas entram no seio coronário, que tem a aparência de uma veia curta e calibrosa. A superfície diafragmática do ventrículo direito e do ventrículo esquerdo são separadas pelo sulco interventricular posterior. Esse sulco é contínuo com o sulco interventricular anterior e apenas à direita do ápice do coração, que no coração normal é formado pelo ventrículo esquerdo, a artéria interventricular posterior descendente e a veia cardíaca média ou interventricular posterior situa-se nesse sulco interventricular posterior, ambas envolvidas em gordura. Nesta imagem de uma radiografia em incidências posterior, anterior e perfil, nós vemos as silhuetas que formam o mediastino. À direita, principalmente pela veia cava superior, átrio direito. E à esquerda, pelo tronco da artéria pulmonar, crosta aórtica, apêndice atrial esquerdo e ventrículo esquerdo. Nestas imagens de tomografia do tórax, no plano axial, nós vemos essas principais estruturas que foram demonstradas anteriormente. A veia cava superior, tronco braquicefálico ou artéria inominada, carótida comum esquerda, artéria subclave esquerda. Na segunda imagem, novamente a veia cava superior e já vemos a crosta aórtica, uma imagem inferior à primeira. Uma imagem mais inferior, nós continuamos a ver a veia cava superior e já vemos a artéria pulmonar direita, a aorta ascendente, a aorta descendente, a artéria pulmonar principal e a artéria pulmonar esquerda. Um corte mais inferior, nós já vemos as câmaras cardíacas, como o átrio direito, a minha direita, formando a principal silhueta direita do coração, o septo interatrial, que faz a divisão com o átrio esquerdo, o ventrículo direito, que é a câmara mais anterior do coração, próximo ao externo, o septo interventricular, que separa as cavidades ventriculares, e o ventrículo esquerdo, que compõe a principal silhueta esquerda do coração. E, por fim, a aorta descendente posteriormente. Aqui, neste corte de 4 câmaras, nós vemos muito bem o átrio direito, átrio esquerdo, ventrículo direito, ventrículo esquerdo, que serão visualizados e demonstrados melhor na aula de coração interno. Agora, nesta imagem, no plano sagital, nós vemos a chegada de vasos importantes, formados pela veia cava superior e veia cava inferior, chegando ao átrio direito. E a presença da válvula de Eustáquio, ou válvula da veia cava inferior, bem demonstrado nesta imagem à direita, que não pode ser confundido com patologia. As pontas de seta, parede do átrio direito.
Nesta outra imagem, nós vemos a aorta ascendente e a origem das artérias coronarianas. A artéria coronária direita na seta em branco, no ósseo da artéria coronária direita, e a artéria coronária esquerda no ósseo da artéria coronária esquerda. Essas imagens de cineangiocoronariografia realizadas à direita na incidência oblíqua anterior esquerda demonstra muito bem as artérias coronária esquerda, ramo interventricular anterior e ramo circunflexo. O tronco da artéria coronária esquerda, artéria ramo interventricular anterior ou descendente e o ramo circunflexo. E nesta outra incidência, oblíqua anterior direita, nós visualizamos da mesma forma essas artérias pela cineangiocoronariografia. Aqui, pela angiotomografia bem demonstrado, o ramo interventricular anterior, apontado pelas setas, e também a artéria coronária direita, com sua origem. Aqui, nesta imagem de angiotomografia, utilizando contraste iodado intravenoso, nós vemos o ramo circunflexo da artéria coronária esquerda e a artéria interventricular anterior nesta posição ou artéria descendente anterior. Nessa reconstrução em 3D, nós vemos novamente a artéria interventricular anterior e a artéria circunflexa com ramos da artéria circunflexa. São ramos marginais. Nessas outras imagens de cineangiocoronariografia, nós visualizamos a artéria coronária direita na incidência oblíqua anterior esquerda e oblíqua anterior direita para a visualização da artéria coronária direita. Visualizamos nesta imagem a origem do importante ramo no nó sinoatrial e a continuação da artéria coronária direita pelo sulco interventricular posterior, dando origem ao ramo interventricular posterior. Aqui, a visualização da artéria coronária direita pela angiotomografia. Na imagem MIP e na imagem volumétrica em 3D. E aqui no sulco interventricular anterior, artéria descendente anterior ou artéria interventricular anterior. É um ramo da coronária esquerda. Novamente, essa visualização da artéria coronária direita, visualizando alguns ramos marginais. Tronco da artéria coronária esquerda, artéria descendente anterior ou interventricular anterior e artéria circunflexa com ramos marginais, ramos diagonais da descendente anterior e ramos septais. Novamente, a aorta ascendente, ósseo da artéria coronária direita, tronco da artéria coronária esquerda, artéria descendente anterior, artéria circunflexa. Novamente, essas mesmas artérias visualizadas nessa imagem em 3D. Veias coronárias. A maior parte das veias cardíacas desemboca no seio coronário. As três maiores veias são veia cardíaca magna, veia cardíaca média veia posterior do ventrículo esquerdo. A veia cardíaca magna dá origem
a veia interventricular anterior. A veia cardíaca média também é chamada de veia interventricular posterior. Estas veias desembocam, na maioria das vezes, no seio coronário. As veias cardíaca parva, cardíacas anteriores e a veia oblíqua do átrio esquerdo podem desembocar diretamente no átrio esquerdo. Aqui uma imagem do seio coronário, bem visualizado pela angiotomografia coronariana, tanto na imagem com contraste quanto na reconstrução em 3D. Aqui, uma reconstrução em 3D mostrando a veia cardíaca magna na peça anatômica, dando origem à veia interventricular anterior, no sulco interventricular anterior. Aqui a reconstrução em 3D mostrando que a artéria interventricular anterior e a veia interventricular anterior, elas estão situadas no sulco interventricular anterior. O seio coronário dá origem à veia magna e aqui nesta topografia é visualizada também a artéria circunflexa. Outra imagem mostrando a veia interventricular posterior, desembocando no seio coronário. Aqui a artéria coronária direita, dando origem à artéria descendente posterior ou interventricular posterior do sulco interventricular posterior. Esse exame de imagem realizado em aparelho multislice para mostrar as reconstruções de uma tomografia coronariana. A visualização das artérias coronarianas, visualização das cavidades cardíacas, aí bem visualizado, o tronco da artéria coronária esquerda, artéria interventricular anterior ou artéria descendente anterior. Nós podemos fazer a visualização interna do vaso para ver áreas de possíveis estenoses. Aqui as câmaras cardíacas. Reconstruções novamente para visualização melhor das artérias coronárias. Os ramos das coronárias, ramos marginais, ramos septais. Conseguimos visualizar internamente todas essas artérias pelo exame. Conseguimos fazer o dimensionamento do grau de estenose de placas coronarianas. São calcificadas, são compostas de gordura, se são mistas. E fazer análise dessas placas. Artéria circunflexa. Aí agora estamos na artéria coronária direita. Descendente posterior, ramo descendente posterior da artéria coronária direita. As artérias marginais, os ramos marginais. Os ramos diagonais. É feita toda uma análise dessas artérias neste exame. Podemos suprimir a musculatura cardíaca e fazer algo semelhante a uma angiocoronariografia.
Avaliar também as cavidades cardíacas. Mais uma vez, analisar de forma tridimensional as artérias coronárias e seus ramos.